Continua profetizando, fala 2022 será um ano onde os milagres do Senhor acontecerão sobre a sua vida. O sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. E continua profetizando, mas também será um ano que você vai precisar trabalhar muito para o Senhor, para viver o melhor dele. Amém? Sabe, queridos, mas só é possível nós vivemos o melhor nesta casa, só é possível vivermos aquilo que Deus tem para nós, porque há pessoas nesta casa que têm pagado um preço, há pessoas nesta casa que têm pagado um preço para que tudo aconteça, para que as células aconteçam, para que as reuniões aconteçam. Quando você não veio nas reuniões e você assiste pela internet, há um preço, há pessoas que estão pagando um preço para que você possa usufruir, para que você possa ser pastoreado, né? Desde uma limpeza que acontece nesse ambiente, até o pastoreio através da célula e das reuniões. E nós somos gratos a Deus por isso, porque Deus tem colocado pessoas nesta casa, Deus tem colocado pessoas para andar conosco, não somente porque amam a obra de Deus, mas também amam esta casa, amam a visão desta casa, amam servir a esta casa. E nós queremos reconhecer isso nesta manhã. Então eu vou pedir para ficar em pé, nós vamos reconhecer aqui os ministérios, cada um, né? E você que faz parte desse ministério, eu quero te convidar, a hora que eu falar, você ficar em pé, e eu queria convidar toda a igreja a nós honrarmos com uma salva de palmas essas pessoas que têm batalhado nos bastidores, têm servido a esta casa. Amém? Então eu queria honrar, né, os músicos, que desde 2020, né, sempre estiveram, mas desde, né, no online, que tiveram ali participando, tiveram você na sua casa, mas eles vindo a este lugar, né, eles estando neste lugar. Honra, dá uma salva de palmas a eles, os músicos que têm batalhado. Quando você chega aqui na reunião, às 10 e pouquinho, eles já estão aqui desde mais cedo, né, se preparando, consagrando, não somente o tempo aqui da reunião, mas também uma consagração espiritual, de estar buscando ao Senhor, se consagrando ao Senhor. O pessoal do áudio, né? O Antônio do áudio, né, gente? Tem nos ajudado. Fica a dica aí, quem quiser aprender, para que o ano que vem eu possa falar o pessoal do áudio, né, Antônio? Não é verdade? A galera da mídia que tem ajudado, tanto na transmissão, na projeção, nas mídias sociais. A galera tem sofrido na mão do pastor, mas estão caminhando, estão buscando, estão correndo atrás. Pessoal da limpeza, que tem limpado toda semana, tem uma galera que tem se voluntariado. Aos voluntários que têm nos ajudado na recepção, na portaria, nas ações. E também nós queremos, de uma maneira especial, agradecer e honrar os nossos líderes e supervisores desta casa. Nós queremos dizer obrigado. Obrigado por servir a esta casa. E também a você que tem participado das ações, tem aceitado o desafio das ações das células, as ações do amar e servir. Uma salva de palmas para toda a igreja. Um agradecimento todo especial que nós queremos fazer nessa manhã. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos sustenta, aquele que é o motivo de nós estarmos aqui. Você pode ficar de pé, dá uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno da nossa honra, Ele é digno da nossa gratidão, Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. Tudo que fazemos, tudo que movemos neste lugar, é por Ele, é para Ele. É por causa dele, a Ele toda a honra, toda a glória, a Ele nesta manhã. E eu quero pedir, pastora Letícia quer orar, irá orar nesta manhã.
agradecendo ao Senhor por esta equipe, por cada um de vocês que tem pagado o preço para servir esta casa, você que tem amado esta casa. E nós queremos te desafiar, você que talvez não se levantou em nenhum, nós queremos te desafiar, se envolva conosco. Se envolva, ame ao Senhor, ame esta casa, vamos juntos crescer, vamos juntos vivenciar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas no ano de 2022, em nome de Jesus. Amém. Como é bom, né? Nós vivemos o corpo de Cristo. Isso é o corpo de Cristo. Quando cada um, na sua parte, naquilo que você pode, se doa para servir e amar ao próximo, para servir a Jesus e a servir a noiva de Cristo, porque nós somos a noiva de Cristo. Nós somos esse corpo, nós somos a igreja. Então, quando nós servimos, né, nos ministérios, nós estamos servindo uns aos outros. Nós estamos nos servindo, porque Jesus, ele nos diz sobre o corpo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Amém? Então, vamos orar e vamos abençoar uns aos outros. Amém? O pessoal, estão comigo aqui, todo mundo? Amém? Vamos lá, então. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado porque nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos levantado, Deus, para servir a Tua casa, para servir a Tua igreja, para servir ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por cada coração disponível, por cada vida que se dispôs de alguma maneira, Senhor. Não importa qual ação que essas pessoas fizeram, mas de alguma forma nós pudemos servir ao Senhor, nós pudemos expressar o nosso amor primeiramente a Ti e ao próximo, e à Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos sustentado, porque nós sozinhos nós não podemos fazer nada. Nós precisamos uns dos outros. Pai, eu oro para que mais pessoas possam se levantar, para que mais pessoas possam realmente ter esse entendimento de servir, de amar, de se doar, assim como o Senhor tem feito. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de servidão. E nós queremos seguir, ó Deus, como igreja, amando esta cidade, amando a nossa Tatuí, Senhor. O Senhor tem nos estabelecido neste lugar para amar a nossa cidade, para servir a nossa cidade. E que assim como igreja nós possamos prosseguir, Deus, amando e servindo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Amém? Pode se assentar, nós preparamos um videozinho rapidinho sobre tudo aquilo que aconteceu este ano, né? Aconteceu muita coisa, algumas coisas nós não conseguimos registrar, mas em algumas coisas que nós registramos durante o ano, e nós queremos que você se lembre junto conosco nesta manhã. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. A minha escuridão me libertou. Posso ouvir seu espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras entre nós. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço o Filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu, chegou a hora de brilhar.
geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Canta! Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Você está convocado a amar e servir a cidade junto conosco. Amém? Queridos, nós estamos finalizando mais um ano, mas com grande expectativa daquilo que Deus vai fazer, aquilo que virá, aquilo que irá acontecer em 2022. O nosso tema, desde que você entrou, você está vendo aí, é fé, esperança e amor. E esse é o título da minha mensagem nesta manhã, sobre fé, esperança e amor. Nós cremos, há uma expectativa muito grande no nosso coração daquilo que Deus continuará fazendo em 2022. Deus já começou a fazer algo nesses últimos meses no nosso meio, e nós cremos que Deus continuará fazendo em 2022, porque nós já começamos a viver uma nova estação, nós já começamos a viver o novo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, você que está anotando, você que está aí com a sua Bíblia, com o seu smartphone, abra aí 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler do verso 8 ao verso 13, 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos ver, em nenhum lugar da Escritura, em nenhum lugar da Bíblia, nós vemos sobre o amor de Deus com tanta propriedade. É um texto muito conhecido, onde nós muitas vezes usamos, quando falamos para casais, quando ensinamos os jovens antes de casar, a importância do amor, como é este amor.
E aqui na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo está escrevendo com tanta propriedade sobre o amor de Deus, falando sobre o amor de Deus, a sua característica. Em outras palavras, podemos dizer que Paulo está falando do próprio Deus, porque Deus, ele é amor. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 8. Diz assim: o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo línguas, elas cessarão. Havendo ciência, ela passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então chegará o dia em que veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. E o nosso versículo-chave para o tema deste ano, versículo 13. Agora, pois, permanecem os três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Fala comigo: fé, esperança e amor. Para nós entendermos um pouquinho, eu quero contextualizar Paulo, o que Paulo, para quem que Paulo estava escrevendo. Paulo aqui estava escrevendo para a igreja de Corinto. Essa igreja de Corinto, ela foi plantada por Paulo. Paulo que foi o fundador desta igreja, vamos dizer assim. Paulo, então, ele, em sua segunda viagem missionária, ele estabelece a igreja ali em Corinto. Corinto era uma cidade portuária, onde havia muitos navios chegando e saindo da cidade. Era uma cidade muito próspera para a sua época, porque todo o comércio local, ou até, vamos dizer assim, de exportação para os outros lugares, saía ali da cidade de Corinto, por causa do porto, por causa dos navios que ali chegavam e saíam. Então, e a igreja que Paulo plantou nessa cidade, ela cresceu rapidamente. Ela foi uma igreja que cresceu muito rápido, e ela experimentou os fluidos dos dons do Espírito. Ela experimentou sobre a manifestação do Espírito Santo. Mas por causa talvez do seu crescimento repentino, do seu crescimento rápido, havia muitos desequilíbrios nas crenças, havia muitos desequilíbrios. O pessoal ali que participava daquela igreja entendiam o texto de uma forma e praticavam de outra, usavam ali muito desequilíbrio naquele lugar. E Paulo escreve então essas duas cartas. Há relatos históricos que Paulo escreveu mais de 2 cartas, mas porém, por se basear praticamente no mesmo contexto em todas as suas cartas, as 2 cartas de Paulo, de 1 e 2 Coríntios, foram registradas e foram colocadas na Bíblia, ali no cânon, quando foi estabelecido o cânon bíblico. E Paulo, ele escreve, se você ler a carta de 1 e 2 Coríntios, você vai ver que Paulo, ele está ali trazendo esse equilíbrio, colocando em ordem novamente. Ele está ali, tudo aquilo que ele havia ensinado, que as pessoas haviam distorcido um pouco, Paulo chama a atenção daquela igreja, e ele começa a colocar em ordem, ele começa a colocar o equilíbrio novamente. Então ele fala sobre a ceia, fala sobre a comunhão, fala sobre os dons do Espírito, enfim, Paulo fala sobre muita coisa de toda a vida da igreja. Paulo está relatando ali na igreja de Corinto. E o versículo 8, Paulo está falando, olha, o amor jamais acaba. Paulo está falando, olha, a essência é o amor não vai acabar. Paulo está dizendo ali para a igreja de Corinto, vocês falam em línguas, vocês profetizam, mas tudo isso vai desaparecer, tudo isso vai sumir. Versículo 9, Paulo está dizendo, olha, em parte conhecemos e em parte profetizamos, porque nós só conhecemos uma parte de Deus, nós só conhecemos uma parte de Cristo. Nós não temos a plenitude de Cristo, nós não temos a plenitude daquilo de quem Deus é. E Paulo está falando, olha,
fazemos isso em parte. Então, Paulo está mostrando que as nossas experiências pessoais e todo o nosso conhecimento, elas podem um dia, né, tudo aquilo que, na verdade, Paulo está dizendo que todo o nosso conhecimento natural, tudo aquilo que nós adquirimos, todas as nossas experiências, Paulo está dizendo, olha, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Você estudou, você tem trabalhado, você tem estudado, mas isso vai passar. Paulo está dizendo, tudo isso vai passar. E ele diz no versículo 10, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo está dizendo, perfeito aqui, ele vem da palavra do grego teleios, que diz, né, que é algo completo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, quando todas as coisas se completarem. Quando, né, Paulo está se referindo à volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, ele está dizendo, olha, quando o perfeito vier para nos completar, tudo que é imperfeito não terá mais sentido. Quando o perfeito vier, quando Jesus Cristo vier na sua segunda vinda, tudo aquilo que é imperfeito não fará mais sentido para nós. É por isso que nós não podemos expressar, ou nós não podemos na nossa mente humana entender como será a eternidade. Porque tudo que nós pensamos sobre a eternidade, ela vem do nosso pensamento, das nossas emoções, dos nossos conhecimentos naturais. Mas Paulo está dizendo, olha, tudo isso vai passar, porque quando aquele que é o perfeito, quando ele vir, a imperfeição não terá sentido. Você não vai pensar, mas será que aquela pessoa vai ser fofoqueira? Será que não, esquece, acabou. Se ela não crê em Jesus, ela vai fazer, sei lá, né, em outro lugar. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que estiverem em Cristo na segunda vinda de Cristo, né, o que é perfeito vai completar, vai nos tornar perfeito. Porque Paulo continua dizendo, né, versículo 12, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. O que Paulo está querendo dizer? Quando nós pensamos em espelho, nós já pensamos nos dias de hoje, o espelho que te reflete a sua imagem, né, bem certinho. Mas naquela época, os espelhos, eles eram formados, eles eram feitos de metais polidos. E a imagem no metal polido, ela fica meio embaçada, você não consegue ver perfeitamente. Então, a referência de espelho que eles tinham naquela época não era uma referência de um espelho total, que mostrava a face de uma maneira, né, limpa, vamos dizer assim. Era algo meio embaçado, não conseguia ver plenamente. Então Paulo estava falando, olha, agora vemos como um espelho obscuramente, mas chegará o dia onde veremos face a face. Chegará o dia onde nós veremos o Senhor face a face. Então Paulo está usando essa analogia para mostrar que nesse período das nossas vidas, nesses dias que nós estamos vivendo, no período que nós temos na nossa vida terrena, nós teremos experiências parciais e limitadas com a presença de Deus. Mas chegará um dia onde nós conheceremos toda a plenitude da glória do Senhor. Hoje, todas as nossas experiências são limitadas à nossa capacidade humana, limitadas, né, naquilo que nós estamos envolvidos. Mas chegará um dia onde eu e você conheceremos toda a plenitude da glória de Deus. Mas Paulo, ele conclui o seu pensamento, e aqui é o principal versículo que eu quero enfatizar nesta manhã, o versículo 13. Paulo está falando sobre tudo isso, sobre aquilo que é quando o perfeito vier, quando tudo acontecer. O que nós temos é um conhecimento que vai passar. Mas Paulo está concluindo o seu pensamento dizendo, assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém o maior deles é o amor. Sabe, queridos, durante o período da nossa vida, durante o período da vida que Deus nos dá, são essas três virtudes que nos sustentarão.
Serão essas 3 virtudes que nos farão permanecer em pé: a fé, a esperança e o amor. E eu quero nesta manhã, bem rapidamente, nós falarmos sobre essas 3 virtudes. Falarmos sobre essas 3 virtudes que nos sustentam na nossa caminhada cristã. Essas 3 virtudes que nos sustentam para aguardar a volta de Jesus Cristo, para aguardar a segunda vinda de Cristo. Então, a primeira virtude que eu quero trazer nesta manhã é sobre a fé. É a primeira menção sobre a fé. A fé, nós vemos na Bíblia, a fé está muitas vezes, ela está relacionada com o escudo. A primeira menção da palavra escudo, nós lemos em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Nós vamos projetar o texto que diz: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será de sobremodo grande. Então, quando vemos o Senhor dizendo a Abraão: olha, eu sou o teu escudo, eu estou com você. Quando nós entendemos a história de Abraão, Abraão ele é conhecido como o quê? O pai da fé. Abraão é conhecido como o pai da fé. E Deus está falando para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sou a sua fé. Eu sou o que te move, o que te sustenta. Então com esse entendimento, nós vemos que Paulo, ele relaciona a fé com o escudo. Porque quando lemos lá Gálatas, que Paulo está falando, Efésios, perdão, capítulo 6, quando Paulo está falando sobre a armadura de Cristo, ele está falando sobre o escudo da fé. Paulo está dizendo: olha, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Preste atenção nisso. Paulo está dizendo: usem o escudo da fé para apagar todas as setas inflamadas do maligno. Naquele tempo, setas inflamadas eram setas em chamas, eram lançadas pelos arqueiros, que a grande distância, eles pegavam seu arco e flecha, na ponta da flecha eles colocavam fogo, e eles então arremessavam, eles lançavam contra os seus inimigos. E a maneira de se proteger daqueles dardos, daquelas setas que vinham no alto, era com o escudo. Eles erguiam seus escudos para proteger. Talvez, não sei se você já viu filmes antigos de guerras, né, aquelas guerras de batalhas, né? Hoje em dia é diferente, mas as primeiras guerras que aconteciam com a espada, com flechas, e você vê aquele pelotão de frente, e aquele primeiro pelotão de frente, eles estão com o escudo para se proteger, para proteger-se das setas, das flechas que vêm. E espiritualmente falando, o verdadeiro campo de batalha é a nossa mente. É a nossa mente. Eu queria pedir, o pessoal está se movimentando lá no fundo, acalmar para não distrair, ok? Vamos lá. Então, espiritualmente falando, o verdadeiro campo de batalha é a nossa mente. É na nossa mente que o inimigo lança as setas inflamadas. É na nossa mente que ele fala: ei, por que você vai orar hoje? Você pecou. Viu? Por que você vai viver isso? Você não merece. Por que você vai buscar a Deus? Olha o que você já fez ontem. Por que você vai na igreja? Você nem está orando, você nem está buscando o Senhor. Por que você vai fazer lá na igreja? Não, fica aí de boa. Né? A nossa mente, quantos recebem muitas vezes assim, diariamente, setas como essa? Sabe, queridos, a maneira de nós protegermos a nossa mente dessas setas é usando o escudo da fé. Porque é na nossa mente que Satanás lança suas setas. São os pensamentos, os sofismas, os falsos argumentos, né? a distorção da verdade. Muitas vezes nós deixamos de praticar um princípio bíblico por causa de uma distorção da verdade, por causa de um entendimento errado da verdade, daquilo que a palavra diz. E é Satanás colocando. Se você for pensar, para nós entendermos sobre isso, sobre essa distorção, o quão é sério tudo isso. Nós, como cristãos, nós acreditamos e nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé, como o nosso manual. A nossa vida é baseada naquilo que a Bíblia está falando.
Mas você sabia que na maioria das religiões também se usam a Bíblia? Só que eles usam a Bíblia para distorcer a verdade que está escrito nela, para adaptar as suas religiões. E quem está fazendo isso? Satanás. Por quê? Porque se Satanás te oferecer algo muito diferente daquilo que a Bíblia fala, você vai cair? É muito provavelmente que não. Mas se Satanás te mostrar algo que é parecido com a verdade, se você não conhecer a verdade, você vai ficar, opa, mas peraí, será que é? Mas peraí, não. Será que a Bíblia está distorcendo isso? Não, mas isso aqui tem sentido. Isso aqui tá. Porque Satanás, queridos, guarde bem isso, Satanás, ele quer distorcer a verdade, mas ele não quer omitir, ele não quer esconder a verdade, ele distorce, para que você acredite em uma mentira, pensando que é a verdade. E é na nossa mente que isso acontece. É na nossa mente que isso acontece. E para nós nos protegermos disso, nós precisamos do escudo da fé. Então a mentira, guarde bem isso, a mentira, ela não deixa de ser mentira apenas porque as pessoas chamam de verdade. De igual modo, a verdade não deixa de ser verdade apenas porque as pessoas chamam de mentira. Mentira é mentira, verdade é verdade. Não é porque as pessoas estão dizendo que a verdade é mentira, que nós temos que acreditar que é mentira. O que nós precisamos conhecer é a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer Cristo, porque Cristo, Ele é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, a verdade, ela sempre vai ser a verdade. E nós não podemos deixar que essas distorções entrem na nossa mente. Então, a palavra fé, ela pode ter dois significados para nós. E isso é muito importante entendermos, porque a fé, ela é o nosso alicerce, aquilo que nos mantém, né, no caminho, aquilo que nos dá a direção. Então, a fé, no primeiro significado, ela tem a ver com a nossa crença, com aquilo que nós cremos, ou seja, tudo que nós acreditamos, os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que norteia a nossa vida. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fala comigo, a minha fé é a vitória que eu tenho no mundo. Sabe, queridos, vivemos numa época onde que ventos de doutrinas estão soprando como nunca antes. O acesso à internet, ele é muito bom, ele é muito louvável, nós temos acesso a muitas coisas. Mas o problema é que se nós não tivermos sabedoria, se nós não conhecermos a verdade, nós muitas vezes acreditamos naquilo que a internet diz, naquilo que a internet fala. E na internet tem muita gente falando besteira, tem muita gente falando abobrinha. Por isso que nós sempre te incentivamos a valorizar a igreja local, onde tem um pastor, onde tem um líder que está prezando pela sua vida, que está orando, que é aquele que vai cuidar de você, é aquele que vai te visitar, é aquele que te liga, que pergunta se você está bem. Mas muitas vezes nós queremos viver a nossa vida sendo pastoreado por internet. E tem tanta besteira sendo falada. Está numa onda do que pode ou o que não pode. O que é pecado e o que não é pecado. E eu tenho falado sobre isso. Muitas vezes a gente fala, mas isso aqui não é pecado, eu posso fazer. Só quero abrir um parênteses aqui, aí nós temos que lembrar o que Paulo fala. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então tem coisas que não é necessariamente o pecado, mas talvez não condiz com a nossa vida cristã, não condiz com um passo de fé que nós temos que dar, não condiz com a nossa fé.
Então não é porque pastor A ou pastor B na internet fala, então eu posso fazer ou eu posso deixar de fazer. Não, nós precisamos estar conectados com a visão da casa onde você está plantado. Se você está plantado nesta casa, você tem que estar conectado com a visão desta casa, com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós professamos, a nossa fé. Outro dia eu assisti um vídeo no Instagram, no Reels do Instagram, e eu achei um absurdo. Uma adolescente, talvez seus 17, 18 anos, pregando numa igreja, num tempo de adoração, e falando com toda a autoridade, você olhava assim, caramba, menina cheia do poder. Mas aí quando você vai ouvir, o que me chamou a atenção, ela disse, no seu vídeo falando, olha, a palavra nos diz que nós devemos viver em espírito e em verdade, e ela pregando, nós temos que viver em espírito e em verdade. Mas ela vira, olha, mas não sai na igreja não, porque o único lugar que você pode viver em espírito e em verdade é aqui nessa igreja. Eu assisti aquele vídeo e eu falei, meu Deus do céu. Estamos voltando para o Antigo Testamento, onde tem um lugar específico para adorar a Deus. Não estou dizendo que nós não temos que ir para a igreja, mas nós não podemos distorcer a palavra. Igreja é lugar de comunhão, igreja é lugar de fortalecer a nossa fé, mas adorar a Deus em espírito e em verdade é o nosso coração, é a motivação do nosso coração, e para isso não tem lugar. Para isso é onde eu estou, é no meu trabalho, é na minha casa, é na igreja, é passeando, é estando de férias, é agora no Natal com a família, é no Ano Novo, aonde eu estiver. Eu posso adorar em espírito e em verdade, porque um novo caminho foi aberto através do sangue de Jesus Cristo. Não tem um lugar específico, mas eu preciso conhecer a verdade, porque eu não posso ouvir um vídeo como esse e começar a dizer, então agora eu tenho que ir para a igreja tal, porque é só lá que eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade. Gente, absurdos de internet. E o problema é que muitas vezes nós caímos, nós achamos, será? Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Conhecer a verdade, a nossa fé, aquilo que nós professamos, aquilo que nós acreditamos. A igreja de Cristo vai permanecer e ela se tornará cada vez mais forte por causa da sua fé. Por causa da fé em Jesus Cristo. Por causa da fé, porque a fé é a certeza daquilo que nós cremos, daquilo que nós caminhamos. O segundo significado da fé nas nossas vidas tem a ver com a nossa confiança. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé, no entendimento sobre a nossa confiança, a fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, biblicamente, ter fé é acreditar naquilo que você ainda não está vendo, mas você sabe que existe ou que vai acontecer. Cada um de nós, queridos, tem uma medida de fé. Cada um de nós tem uma medida de fé, e eu creio que 2021 foi um ano onde Deus esticou essa medida de fé em cada um de nós. 2021 foi um ano onde, naquela situação que você passou, naquela dificuldade que você encontrou, foi um tempo onde Deus esticou a sua fé, para que a sua porção de fé aumentasse neste ano. Se ela não aumentou, ainda há tempo de você entender que Deus está no controle. É tempo de você confiar no Senhor, colocar a sua confiança no Senhor. E eu creio, queridos, que Deus deseja aumentar a minha e a sua fé ainda mais, para que 2022 nós possamos viver o melhor dele nas nossas vidas. Grave bem isso, para que você não se confunda lá na frente e falar, mas o pastor falou que a gente ia viver. Presta atenção, queridos. Naturalmente, 2022, naturalmente, nós estamos caminhando para algo desesperador. Quando falamos de política, economia e tantas outras coisas.
guerras de ideologias, é cada vez mais complicado. Naturalmente, é um ano onde talvez não tenhamos muitas perspectivas. Mas pela fé, nós podemos enxergar que nós viveremos o melhor de Deus. Pela fé, nós podemos acreditar no melhor de Deus, porque Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus que nos ama, que nos guarda, que nos protege, que nos sustenta, que nos motiva. Mas para isso nós precisamos depositar a nossa fé em Deus, a nossa confiança no Senhor. E isso começa aqui, no campo de batalha. O que você vai deixar dominar a sua mente? As setas inflamadas de Satanás? Ou você vai se proteger com o escudo da fé? Quando Satanás vier e falar, você não pode, você vai dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando Satanás vier e dizer, você não tem nada, você vai dizer, eu tenho tudo em Deus, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Quando Satanás vier e dizer, mas você está cansado, você está sobrecarregado, o que você está querendo fazer? Você vai dizer, não tem problema, porque Jesus diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vou tomar o fardo leve e suave de Jesus sobre a minha vida. Conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus para combater os sofismas e as mentiras de Satanás. E isso é a nossa fé. Andar em fé. A segunda virtude, a esperança. A esperança tem a ver com o futuro. É muito mais do que um otimismo e não tem nada a ver com o pensamento positivo. Sabe, queridos, quando eu estou dizendo sobre que 2022 será o melhor ano das nossas vidas, não tem a ver em ter um pensamento positivo para atrair boas energias. Não, a boa energia é Jesus. Não tem boa energia no sentido que as pessoas falam. Só tem uma energia que se chama Jesus Cristo, que é a luz, que é a fonte de todas as coisas. Então não tem a ver com pensamento positivo, mas tem a ver com a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Tem a ver com a esperança daquilo que nós acreditamos. A esperança em Cristo. Nas Escrituras, a esperança está associada a uma imagem de uma âncora. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20 diz assim: temos esta esperança como âncora da alma. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, aonde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se o sumo sacerdote para sempre. Uma âncora, para que serve uma âncora? O que é uma âncora? A âncora é uma peça fundamental nos navios. Todos os navios, toda embarcação, ela precisa de uma âncora. Porque a âncora, ela é o que vai fazer o navio ficar parado em algum lugar. A âncora é o que vai trazer estabilidade e segurança. Talvez se você já viu um filme, ou se você já teve a possibilidade de ver um navio, né, você vê que todo navio tem aquela âncora, aquela peça pesada, que ela traz o equilíbrio e o sustento para que aquele navio, para que aquela embarcação, ela fique parada no lugar. Que aí você percebe que quando aqueles barquinhos, que normalmente as pessoas usam para pescaria, o que acontece? Normalmente eles tiram da água, ou eles precisam, para que o barco fique ali parado, né, na beira ali do rio, para não perder o barco, eles precisam de uma corda para amarrar, para ancorar em algum lugar. Então, desde um barco pequeno, ele precisa ter uma ancoragem para segurar naquele lugar, como um navio que ele precisa daquela peça pesada para, quando o navio está parado no porto, né, soltar na água para que ele traga este sustento. E aqui o escritor de Hebreus, ele está dizendo, olha, a nossa esperança é como uma âncora, que está posicionada atrás do véu, lá no lugar, no Santíssimo Lugar. O que tem no Santíssimo Lugar?
a presença de Deus. Então o escritor de Hebreus está dizendo, olha, a nossa esperança é como uma âncora que está lançada no Santíssimo Lugar, que está lançada na presença de Deus, que nos traz segurança, que nos traz estabilidade. A esperança está na presença de Deus, que nos sustenta, que nos traz segurança. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao versículo 23 diz: quero trazer à memória o que pode me dar, fala comigo, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, queridos, 2021, este ano, foi um ano onde eu tive muitas conversas com Deus. Cada mês que se passar, desde janeiro, fevereiro, cada mês lá em casa, eu e Letícia fomos passando por algumas situações onde Deus foi nos esticando. E cada mês eu conversava com Deus, eu falava, Deus, mas e aí? Deus, e agora? E eu me lembrei deste texto, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí eu comecei a lembrar, a ouvir, a trazer à memória, a puxar novamente, né, a ir para os meus arquivos pessoais, nos meus backups, no computador. E a buscar as gravações das palavras proféticas que Deus havia liberado sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre esta casa. E eu e a Letícia, nós começamos a ouvir essas palavras proféticas e começamos a conversar sobre algumas outras que a gente tinha, que não tinha sido gravado, mas que a gente se lembrava. E a gente começou a conversar sobre aquilo. E eu posso afirmar a vocês, queridos, que essa tem sido a minha esperança. Porque eu tenho trazido à memória aquilo que Deus já liberou sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre esta casa, sobre aquilo que Deus irá fazer neste lugar. Não são os ventos, não são as situações que têm acontecido este ano. Que em alguns momentos eu cheguei a pensar, falei, mas Deus, e aí? E Deus falou, olha, lembra do que eu falei? Ainda vai acontecer. Lembra do que eu falei? Olha, eu disse isso e vai acontecer. Sabe, queridos, foram momentos onde eu pude renovar a minha esperança no Senhor este ano. Este ano tive muitos momentos marcantes com o Senhor, onde eu pude renovar a minha esperança daquilo que Ele iria fazer, daquilo que Ele vai fazer. Porque aí eu comecei a olhar sobre aquilo que nós estávamos vivendo, algumas direções que nós precisávamos ter até mesmo para esta casa. Ao ouvir essas mensagens, ao ouvir essas palavras proféticas sendo liberadas, foram como chaves que Deus foi falando, olha, agora é a hora. E nós temos visto já algumas palavras proféticas que Deus havia liberado sobre nós, que ainda não tinham acontecido. Este ano elas começaram a acontecer. Este ano elas começaram a acontecer, a gente começou a ver algumas direções, algumas coisas que Deus havia falado para nós. Começou a acontecer e eu falei, é isso, Deus. A minha esperança está em Ti. A minha esperança não está nas minhas finanças, a minha esperança não está na política, a minha esperança não está na economia, a minha esperança não está nas coisas, mas a minha esperança está em Ti, Jesus. Naquilo que o Senhor, na Tua palavra, nas Tuas promessas sobre a minha vida. E essa semana nós estamos mexendo algumas coisas lá em casa, nós vamos receber, né, os meus irmãos vão vir do Paraná para cá, e nós começamos a mexer em casa, e tinha uma plaquinha que o meu avô havia feito há muitos anos atrás. Acho que até antes de vir para Tatuí, faz 25 anos que eu estou em Tatuí, e acho que já antes, acho que em Londrina ele já havia feito essa plaquinha, e ele tinha dado para minha mãe. E quando minha mãe faleceu, a primeira coisa que eu quis ficar foi essa plaquinha. Era uma plaquinha de madeira
que o meu avô escreveu com um pincel, assim, uma letra bem simplesinha. E essa semana eu estava reformando essa plaquinha. Eu estava lá dando um trato nela, pintando ela de novo, passando um verniz, reforçando as letras. E mais uma vez eu tive a certeza e a esperança em Deus, porque naquela plaquinha estava o versículo que Deus já havia falado para nós há muito tempo antes, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é esse texto que tem nos sustentado durante todo este ano, porque nós temos provado do Senhor, nós temos provado da bondade do Senhor e nada tem nos faltado. Eu ainda não posso dar o testemunho, se Deus quiser, a semana que vem eu vou dar esse testemunho. Mas Deus fez um milagre sobrenatural essa semana. Mas eu vou deixar você curioso para a semana que vem, mas é onde eu posso afirmar que o Senhor tem sido nosso pastor e nada tem nos faltado. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, porque Ele é a nossa esperança. Sabe, querido, você quer viver o melhor de Deus na sua vida em 2022? Caminhe na esperança. Tenha esperança em Deus, não nas pessoas, não na política, não no sistema econômico, mas coloque a sua esperança no Senhor. Olha o que a Bíblia declara sobre a esperança, Salmo 62, versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmo 71, versículo 5 diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Jeremias 17, 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja a sua esperança é o Senhor. E Hebreus capítulo 10, versículo 23, guardamos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardamos firmes a nossa confissão da esperança, sem vacilar, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Queridos, e a terceira virtude? E aqui, como a mais importante que o próprio Paulo destaca, é o amor. Falamos sobre fé, falamos sobre esperança, mas a terceira virtude que Paulo fala para que nós devemos guardar é o amor. No capítulo 13, Paulo cita a palavra amor 8 vezes. E ele deixa bem claro que o amor é a maior dessas três virtudes. O amor é maior que a fé e o amor é maior que a esperança. O versículo 13 diz lá: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. Claro, queridos, que não há nada mais forte que o amor. Porque o que João declara em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus é amor. Deus é amor. Então Paulo, ele declara e ele coloca, ele frisa como a maior importância, falando sobre o amor, a maior virtude que deve permanecer na minha e na sua vida é o amor. Nós já vamos entender um pouquinho mais sobre isso, mas, queridos, é muito simples. Se lembre de algumas ações que nós fizemos este ano. Qual foi a reação de praticamente 99% das pessoas? Nossa, para mim? Como assim? Por quê? Porque as pessoas, elas não estão esperando ser amadas. A falta de amor. As pessoas não se sentem amadas. No comércio, quando nós fomos entregar essa semana esses kitzinhos que você viu na foto, a galera não queria receber, falou: não, mas peraí, nós estamos trabalhando e tal. E a gente falando: não, é para você que está trabalhando. Uma pessoa chegou para a Letícia e falou: viu, mas o que é isso daí? Está distribuindo? A Letícia falou: não, nós estamos entregando só para quem está trabalhando. Você não está trabalhando? Tchau, vai embora. Estou brincando, não falou isso não, gente. Mas a gente estava falando ali: não, a gente está abençoando as pessoas que estão trabalhando. E aquela pessoa ficou assim: nossa,
que legal. Né? Você viu algumas fotos aí, as pessoas reagindo no Instagram por aquilo que receberam. Sabe, queridos, agora, por que o maior desses é o amor? Se Deus é amor, que amor é esse? O amor aqui é a palavra ágape. No grego, a palavra ágape, que é o amor incondicional. É o amor de Deus. É o amor cheio de misericórdia. Agora, para nós entendermos um pouquinho sobre por que Paulo estava falando sobre o amor, nós precisamos voltar, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, que é o último versículo antes do capítulo 13. Só que vale lembrar que naquela época, né, a Bíblia, que nós conhecemos com capítulos e números, esses capítulos e números foram acrescentados posteriormente. Por quê? Para facilitar, para a gente poder encontrar o texto e tal. Isso foi uma facilidade que veio com o tempo. Mas quando Paulo escreveu a sua carta, ele não estava colocando lá 1 Coríntios 1, capítulo 12, 1 Coríntios 1, não. Paulo ele está escrevendo uma carta. E carta você lê de uma maneira contínua. Né? Para os mais novos entender, Paulo estava escrevendo um e-mail. E ele estava escrevendo, e o e-mail você lê ele de uma maneira contínua. Né? Você lê ele por inteiro, você não lê ali dividido. Você começa e termina. Então nós temos que pegar o livro de Coríntios, né, e nós lemos como uma carta. Então Paulo está falando sobre o mesmo assunto. E o último versículo do capítulo 31, Paulo está dizendo: passo agora a mostrar a vocês um caminho mais excelente. Fala comigo, um caminho mais excelente. Paulo está dizendo, olha, na versão aqui, a palavra caminho, ela vem do grego odos, que diz um tipo de conduta, envolvendo a forma de pensar, de sentir ou decidir. Na versão NVT, coloca a NVT, tem aí pra gente? Na versão NVT, a nova versão transformadora, este mesmo texto vem dizendo assim: agora, porém, para frente isso, agora, porém, vou lhes ensinar, vou lhes mostrar um estilo de vida. O que Paulo estava dizendo, caminho, né, numa outra versão está dizendo em um estilo de vida. Então Paulo está apresentando sobre um estilo de vida que supera os demais. E aí ele começa o capítulo 13 dizendo sobre o amor. Que o amor não arde em ciúmes, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então Paulo está trazendo, ele está falando sobre um estilo de vida. Sabe, queridos, o mundo tem tentado desconstruir esse estilo de vida do amor. O mundo tem tentado desconstruir, deturpar o verdadeiro significado do amor de Deus. Eu não sou dessa época, talvez, né, não sei aqui, se você está aqui ou não, mas você se lembra na década de... Você já ouviu falar, né? Se lembra? Talvez não, mas você já ouviu falar na década de 60 sobre os hippies. Na época de guerras para todo lado, na época da Guerra Fria, né, um movimento que criticava as armas nucleares, e até hoje nós conhecemos os hippies com qual frase? Paz e amor, não é? Paz e amor. Mas, será que este amor que os hippies estavam falando é o amor de Deus? É o verdadeiro significado do amor de Deus? Porque era um amor que, você conhece um pouco, né? É um amor que pode tudo, né? Vamos lá, liberdade, um amor livre para o uso das drogas e tudo mais. Quando você pensa no hippie, você pensa naquele cara zen, né? Aquele cara que fumou todas, no seu baseado. O amor é livre, ai que lindas estrelas, não é? Você fica lá, mas esse é o amor de Deus? Na nossa narrativa atual, da nossa geração, um amor que onde tudo é aceitável,
A pessoa vai lá e mata, eu matei por amor. Eu roubei por amor. Eu fiz isso, eu pequei por amor. Não, mas é amor. Deus ama todo mundo. Deus ama. Como se o amor fosse algum tipo de concessão para as pessoas desejarem tudo. Em nome do amor, Deus nos ama tanto. Olha, eu nem vou no culto, porque eu preciso investir na minha família. Eu nem vou buscar a Deus, porque eu preciso investir na minha família. Porque Deus é amor, né? Ele vai entender. Sabe, queridos, nós precisamos investir sim na nossa família. Precisamos sim investir tempo, qualidade com a nossa família. Mas acima de tudo, precisamos investir na nossa vida com Deus. Deus é o primeiro. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Acima da nossa família está Deus. Deus tem que ser maior. Sabe, queridos, então tudo isso, essa narrativa dessa geração, não tem a ver com o amor de Deus. Porque o amor de Deus é um caminho. Paulo está falando, olha, vou apresentar-lhes um caminho. Um caminho claro para vocês. E aqui nós vemos que Paulo está definindo esse caminho através do amor, através de Jesus. É um caminho bem definido. Eu já citei aqui João capítulo 14:6. João 14:6, que João está dizendo sobre que Jesus está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo está falando de um caminho atraente, um caminho bom, sobre um estilo de vida. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mesma palavra no grego, odos, que diz um estilo de vida. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou o estilo de vida que você deve ter. Eu sou a verdade que você precisa conhecer. E sem esse estilo de vida, e sem essa verdade, você não pode conhecer o Pai. Sem esse estilo de vida sobre o amor, porque Jesus ele reflete o Pai, Jesus reflete o amor do Pai, porque Jesus ele se torna sacrifício no meu e no seu lugar. Então Jesus ele reflete o amor do Pai. Jesus está refletindo o estilo de vida com o Pai. E ele está dizendo, olha, sem um estilo de vida, sem conhecer a verdade, você não chega até Deus. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. E somente por mim se chega ao Pai. Note que ele diz, Jesus não está dizendo, eu sou um caminho que você deve escolher. Mas ele está dizendo, eu sou o caminho. Está dando para entender? Jesus não está falando, olha, escolha um tipo de vida, escolha um estilo de vida para você viver, para você conhecer a verdade. Não, Jesus está falando, olha, eu sou o estilo de vida que você tem que viver. Eu sou o estilo de vida, eu sou a verdade que você precisa viver. Ou seja, queridos, Jesus está falando sobre o amor. O amor tem que ser o nosso estilo de vida. As nossas escolhas, a nossa decisão, aquilo que nós vivemos precisa ser baseado no amor. Não há uma outra opção. E Paulo está falando sobre este amor. Então Paulo está dizendo, olha, vou lhe mostrar um caminho mais atraente. Vou lhe mostrar um caminho, um estilo de vida melhor do que, mais excelente entre todos. Jesus está dizendo, eu sou esse estilo de vida excelente. E Paulo então descreve sobre esse estilo de vida. Paulo está dizendo, versículo 4 ao versículo 7 de 1 Coríntios 13. O amor é paciente. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. O amor não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. O amor nunca perde a fé. Sempre tem esperança. E sempre se mantém firme. O amor não perde a fé. O amor não perde a esperança. O amor é o que nos mantém firmes naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque Deus é amor. Sabe, queridos, a palavra verdade,
ela vem sobre todos os assuntos, revelado na palavra de Deus. Então você consegue perceber que o amor, ele não diz respeito aos padrões humanos, ou aos sentimentos, mas a uma conduta. Não é paciente, é bondoso, não é rancoroso, não tem a ver com sentimentos, não tem a ver com os padrões humanos, mas tem a ver com um estilo de vida, com um caminho a ser percorrido, tem a ver com uma conduta. E eu quero finalizar sobre o amor, mostrando sobre este caminho chamado amor. É interessante que quando nós olhamos para a vida de Paulo, no tempo de Paulo, quando ele ainda se chamava Saulo, ele era um exímio perseguidor da igreja. No capítulo 8 de Atos, você vai ver Paulo pedindo, capítulo 9, perdão, Paulo pedindo cartas para os governadores das sinagogas, para que ele pudesse ir perseguir os cristãos e prender os cristãos. Porque Paulo, ele era um perseguidor aos cristãos. E antes dele se tornar um apóstolo, olha a maneira como Paulo se referia aos cristãos. Porque vamos entender que a igreja estava começando. Então eles não tinham-se placas de denominações, não tinham uma religião. Então os cristãos, olha como Paulo chamava os cristãos, Atos capítulo 9, versículo 1 e 2, na nova versão transformadora, para a gente poder acompanhar. Então Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos, que está lá? De todos os seguidores do caminho. Paulo solicita uma carta para perseguir, para prender todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiro a Jerusalém. Agora, pode deixar nessa tela o versículo, tá? Do jeito que está. Agora preste atenção, a palavra caminho é o nome de alguém? Porque o que normalmente nós colocamos com letra maiúscula no meio de um texto? Quem lembra aí de português? Nome próprio. E olha como Paulo está se referindo aos cristãos. Como seguidores do caminho. Os seguidores de Cristo era conhecido por Paulo como seguidores do caminho. Ou seja, o que nós podemos concluir com isso? Que na época do livro de Atos, quando ele foi escrito, a igreja não tinha um nome ou uma placa. Não tinha como Paulo falar, olha, eu vou perseguir a igreja A, B ou C. Não tinha. Os crentes nem mesmo eram chamados de cristãos, porque esse nome foi dado tempos depois. Eles simplesmente eram conhecidos como caminho. E que caminho era esse? O caminho mais excelente, que o próprio Paulo, depois de conhecer a Cristo, ele descreve em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13. Quando ele fala, vou lhes mostrar, vou apresentar o caminho do amor de Deus. Vou lhes apresentar o caminho mais excelente, que é o caminho do amor de Deus. Neste caminho, a bondade faz parte. Neste caminho, não guarda rancor. Neste caminho, não há impaciência, não há irritação. Nesse caminho, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Nesse caminho, nesse estilo de vida, neste caminho que é revelado em Jesus Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Há um caminho na qual eu e você temos para viver em 2022. Há um caminho para nós trilharmos. Esse caminho é o caminho do amor.
Este caminho é o caminho do amor. Sabe, queridos, eu quero concluir nesta manhã. Nós estamos finalizando mais um ano em que enfrentamos muitos desafios, mas há um novo tempo que está à porta. Tem um novo tempo que está à porta. Ontem, nas confraternizações das células, nas 3 células eu falei a mesma coisa de algo que Deus está falando ao meu coração nesses últimos dias. Que Deus está abrindo a um tempo de portas que serão abertas na nossa frente. Portas que serão escancaradas pelo Senhor. Onde nós temos total chance de aproveitarmos essas oportunidades. Portas fala de oportunidades que o Senhor vai nos dar. E eu creio que 2022 será um tempo onde essas portas se abrirão. Mas não espere a porta fechar para você tomar uma decisão. Não espere a porta fechar para você tomar uma atitude. Aproveite enquanto a porta está aberta. Porque depois que a porta fechar, as oportunidades se fecharem, não será possível você desfrutar daquilo que Deus já lhe permitiu. Não tem como depois você chegar e reclamar, mas Senhor, aconteceu isso. Deus vai falar, viu, mas eu abri uma porta para você. Eu te dei uma oportunidade de mudança. Eu te dei um caminho. Eu te dei uma oportunidade de você viver em fé. Eu te dei uma oportunidade de você viver a esperança. Eu te dei um caminho do amor para você trilhar sobre ele. O caminho do amor para você ter ele como estilo de vida. Para você viver o caminho do amor na sua vida. E Deus vai falar, olha, eu sinto muito. Se você não aproveitou esta porta que eu abri, agora ela está fechada, não tenho o que fazer. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha, mas a porta que ele fecha, ninguém abre. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Deus está abrindo portas de oportunidades na sua vida. Não espere a porta fechar para você tomar uma decisão. Porque senão depois pode ser tarde demais. 2022 será um ano em que será um ano em que a fé, a esperança e principalmente o amor de Deus irão crescer nos nossos corações, nas nossas vidas. Nós vamos continuar a amar e servir a nossa cidade. As nossas ações pelas cidades, elas continuarão. Cada mês iremos abordar um grupo de pessoas. Cada mês teremos uma ação diferente. Porque Deus nos chamou para amar e servir essa cidade. Deus nos chamou para trilhar este caminho do amor. Deus nos chamou para viver em fé, para colocar a nossa esperança nele. Mas acima de tudo, para ter o amor como um estilo de vida no nosso dia a dia. Que nós possamos trilhar este caminho, o caminho do amor. Que nós possamos demonstrar este amor para aqueles que jamais esperariam receber este amor. Que nós possamos amar os não amados desta cidade. Que nós possamos viver o amor de Deus na nossa vida. Não apenas demonstrar um amor como algo opcional, mas nós vamos viver no caminho excelente, no caminho chamado amor, em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos apresentar ao mundo que vivemos o caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Queridos, eu quero orar com você nesta manhã, para que nós possamos colocar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor no Senhor. Para que nós possamos viver a fé, a esperança e o amor no Senhor em 2022. Estes serão os nossos trilhos no próximo ano. A fé, a esperança e o amor. Aonde nós viveremos o melhor de Deus. Aonde veremos os frutos daquilo que Deus vai fazer. Nós veremos os frutos daquilo que Deus está começando a liberar. E eu quero orar com você nesta manhã. Mas eu quero fazer algo diferente. Eu queria pedir para todos os líderes e os supervisores ficarem em pé. Os líderes e os supervisores ficarem em pé.
Nós queremos fazer algo diferente. Deus tem nos colocado nessa cidade para amar e servir essa cidade. E como pastor desta casa, nós temos tido total entendimento que chegou o tempo, que chegou a hora de nós vermos aquilo que Deus vai fazer neste lugar, através da história desta casa. A nossa oração é o texto de Mateus que diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, aonde o próprio Jesus ensina: peça ao Senhor da seara para que Ele envie mais trabalhadores. E essa tem sido a nossa oração. E nós temos entendido que chegou o tempo, que já começou a acontecer, aonde nós desfrutaremos dos frutos que o Senhor vai começar a colocar neste lugar. Que nós viveremos em fé, nós viveremos na esperança, mas nós caminharemos por este caminho do amor, espalhando o amor sobre esta cidade, amando e servindo essa cidade, amando os não amados. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos colocou neste lugar. Talvez tenha sido isso que tenha cravado no teu coração, que tem te feito ficar ligado a esta casa, que tem feito você amar a visão desta casa. E nós cremos em portas que estão se abrindo, na qual Deus está liberando uma janela de oportunidade sobre